Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Falta aproximadamente um mês para o primeiro turno das eleições municipais. As campanhas já estão nas ruas e nos meios de comunicação e movimentam milhões de reais. Essa indústria da busca ao voto é o tema do nosso programa de hoje. Temos três convidados: Carlos Henrique Braga, secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral, Marcos Coimbra, do Instituto Vox Populi, e o filósofo e professor Roberto Romano. Você pode participar fazendo sua pergunta por telefone no número que aparece aí na tela ou pelo computador através de nosso chat no site da TV Brasil. Antes, vamos ver o que foi notícia na mídia esta semana. A grande mídia ajudou a presidente Dilma Rousseff a desmentir uma informação sem parecer que era desmentido e sim bronca em duas ministras. Na quinta-feira, os fotógrafos credenciados no Planalto fotografaram a presidente durante uma cerimônia, lendo um bilhete manuscrito onde reclamava providências das ministras no tocante à votação do Código Florestal. Acontece que a presidente estava lendo o verso do bilhete e, assim, as fotos mostraram apenas a parte frontal onde estava o desmentido. E era isso que interessava. Saiu em todos os jornais. O veterano ator-diretor, de 82 anos, tem o direito de contrariar seus colegas de Hollywood, apoiando o reacionário Mitt Romney. Mas na convenção, Clint assumiu o papel de protagonista, eclipsando o próprio candidato. É possível que esteja sonhando em substituir Ronald Reagan na continuação daquele péssimo filme chamado Política é Espetáculo. A notícia é boa. A nova lei da TV a cabo entrou em vigor no último domingo. Com ela, os canais por assinatura terão que veicular 1 hora e 10 minutos por semana de produção nacional em horário nobre. A partir de 2014, esta cota subirá para 3 horas e meia. Daqui a um ano, os assinantes deverão ter um canal brasileiro para cada 3 canais estrangeiros. Neste cálculo, não estão incluídos jornalismo e esporte. Apesar da expectativa de bons negócios para os produtores nacionais, o espectador deve ficar atento à qualidade dos produtos que as televisões vão colocar no ar. A TV pode ser renovada, mas não com sobras da programação. O horário eleitoral obrigatório no rádio e na TV serviu de inspiração para os chargistas de norte a sul do Brasil. E as referências, na maioria das vezes, não foram nem um pouco elogiosas com os candidatos. As charges também lembraram que o vale tudo por um voto agora também é virtual. De olho no passado, em sua coluna de hoje, a historiadora Isabel Lustosa fala sobre o papel da imprensa nos conflitos entre a Igreja e a maçonaria no tempo dos impérios. O historiador Oscar Lustosa demonstra em seus estudos como a imprensa católica marcou a estratégia da Igreja no Brasil a partir do século XIX. Seus periódicos foram espaços privilegiados para que padres e intelectuais católicos articulassem sua ação em defesa da fé e na luta contra os inimigos da Igreja. Esse caráter missionário fica evidente quando se analisa o papel que teve o jornal O Apóstolo no contexto da chamada questão religiosa, que se estendeu de 1872 a 1875, abrindo um fosso definitivo entre a Igreja Católica e a coroa imperial. Lançado com o objetivo de ensinar a doutrina católica e divulgar o movimento religioso no Brasil, o Apóstolo era impresso em tipografia própria e circulou de 1866 até 1901. A questão começou em 1872 por causa de um discurso do padre Almeida Martins, publicado nos jornais saudando o Visconde do Rio Branco.
O discurso fora proferido em festa da maçonaria, da qual Rio Branco era grão-mestre. O padre foi suspenso pelo bispo e pouco depois outros bispos, Dom Vital de Oliveira e Dom Antônio de Macedo Costa, determinaram em suas dioceses que fossem expulsos os maçons. O imperador ordenou aos bispos que recuassem dessa decisão. Eles se recusaram e foram presos, sendo anistiados em setembro de 1875. No Brasil, a igreja era subordinada ao Estado e, portanto, ao imperador, o que contrariava a política do Papa Pio IX de concentrar todo o poder em Roma. Este foi o cerne da questão religiosa que agitou a imprensa brasileira do período. O apóstolo do padre José Gonçalves Ferreira seria a voz da igreja naquele embate, e seus editoriais eram quase um chamado às armas. A questão religiosa assumiu proporções extraordinárias e exige a mais completa união do episcopado. Um por todos, todos por um. É assim que deve se encarar a questão. Quem ficar atrás não compreendeu a missão que lhe confiou o Espírito Santo, e grande será a sua responsabilidade. Ficamos distantes das urnas ao longo dos 21 anos da ditadura militar. Agora, de volta à democracia, a cada 2 anos participamos de uma grande festa eleitoral. A mídia adora eleições porque eleições produzem debates e debates garantem a continuidade do processo. Mas nosso calendário eleitoral estabeleceu paradigmas e dinâmicas que podem nos conduzir a retrocessos. A regulamentação da propaganda eleitoral, teoricamente uma ferramenta democrática, do jeito que foi concebida e se desenvolveu, está se tornando uma barreira para o acesso do cidadão à vida política, quando deveria ser justamente o contrário. À medida que os cartazes, panfletos, santinhos, faixas de rua e jingles de rádio foram sendo substituídos por material televisivo de altíssima qualidade, os custos de produção tornaram-se astronômicos e proibitivos. A propaganda gratuita é teoricamente gratuita. Os tribunais regionais eleitorais garantem a veiculação proporcional do material propagandístico, mas a produção de 30 segundos de TV em alta definição chega facilmente à casa dos R$250 mil. A candidatura a um posto eletivo já não representa o sonho de um cidadão. É um investimento pesado, que pouquíssimos têm condição de bancar. E o que acontece? Este cidadão é obrigado a buscar parceiros além do universo partidário, em empresas, confissões religiosas, bancos ou lobbies legais ou lobbies ilegais. A fiscalização da justiça eleitoral costuma ser rigorosa. A origem dos recursos não pode ser clandestina. Então surge o famigerado Caixa 2, que conseguiu o milagre de converter um ilícito em algo quase lícito. Além de consagrar candidatos, partidos e coligações, eleições deveriam constituir uma oportunidade para discutir o próprio sistema eleitoral. Não é o que se vê, mas é o que este observatório pretende fazer hoje. Está no ar a campanha mais cara da história. 34 bilhões de reais é a soma dos gastos de todos os candidatos do país. Só com o horário eleitoral na TV, eles pretendem gastar 3 bilhões e meio de reais. Vale tudo para que o candidato se torne mais atraente para o eleitor. Faz parte da nossa tradição, as campanhas na televisão, elas têm um propósito de democratizar a eleição, oferecendo espaço para todos os candidatos e todos os partidos que têm direito a participar. A
A propaganda eleitoral gratuita surgiu com o objetivo de democratizar a campanha nos meios de comunicação. Porém, o emprego de tecnologia sofisticada e profissionais cada vez mais especializados fez com que os programas políticos se transformassem em superproduções. Quem tem mais tempo e mais dinheiro garante o maior impacto junto ao eleitor. Acho que a capacidade de uma campanha eleitoral de se comunicar bem com o eleitor, ela depende essencialmente disso. Da história ser boa, ser envolvente, você ser capaz de alguma maneira de sensibilizar ou de emocionar o eleitor com o que você está contando. E segundo, que ela realmente tenha credibilidade, né? Acho que a credibilidade hoje é o ativo mais importante que você pode ter, particularmente numa eleição. Por outro lado, o meio televisão, mais ainda do que o rádio, ele é um meio que exige gastos muito altos para fazer produtos de qualidade. E isso no Brasil foi crescendo ao longo dos anos, essa profissionalização das campanhas. Como a gente tem uma televisão de muito boa qualidade, o brasileiro é um consumidor exigente de televisão. No Brasil, toda essa parte do audiovisual é bastante profissional, tem bastante qualidade, está no nível dos melhores do mundo. E quando você vai para a campanha política, não é diferente. E não é à toa que acho que muitos dos profissionais brasileiros que fazem campanhas políticas também fazem muitas campanhas fora do Brasil. Na América do Sul, na Europa, na África, enfim, você tem profissionais brasileiros aí espalhados pelo mundo inteiro fazendo campanhas políticas nesse momento. Os recursos públicos também movimentam as campanhas dos municípios. O dinheiro do contribuinte aparece como o primeiro colocado no ranking de financiadores, com mais de 13 milhões só no primeiro mês. Mas só esta quantia não basta. Os orçamentos são muito maiores e as equipes gigantes. Acho que uma campanha política consegue empregar, se você contar não só a parte do audiovisual, você pode ter campanhas aí trabalhando com mais de 1.000 pessoas. Hoje em dia você tem um controle do que os partidos arrecadam, certo? Mas você sempre tem um caixa 2. E eu acho que um financiamento exclusivamente público das campanhas, que às vezes é argumentado que seria bom, não resolveria isso. Porque se você tem caixa 2 com financiamento privado, você também teria caixa 2 com financiamento público. Rigorosamente, uma prestação de contas absolutamente perfeita é muito difícil, especialmente na área, no âmbito das candidaturas não majoritárias. Você tem um número enorme de vereadores candidatos, um número enorme de deputados, um número enorme de deputados federais, estaduais. Então é muito complicado. A única coisa que resolve isso é fiscalização e exposição. Profissionais ligados à televisão são contratados a peso de ouro para garantir uma campanha atraente no horário eleitoral. Mas o problema é que, muitas vezes, a forma acaba mais valorizada do que o conteúdo. Com longa trajetória na área cultural, Moacir Góes dirigiu várias peças de teatro, filmes de sucesso e novelas para a televisão. O premiado diretor não é um especialista em marketing, mas já imprimiu marca própria em campanhas políticas. Por trás das câmeras, ele trabalha na gravação dos programas como se estivesse dirigindo profissionais da televisão. Saiba que televisão é uma relação de intimidade. Fale para a câmera como se você estivesse falando para uma pessoa. É ela que está te ouvindo. Diga aquilo que você quer, aquilo que você pensa, da maneira mais sincera possível. Fale com o coração. Fale da maneira como você acha que a vida deve ser, ou que a vida das pessoas deva ser, em função de um cargo executivo. Hoje, equipamentos sofisticados são utilizados para dar melhor acabamento nos programas dos candidatos. Olha, pessoal, aqui na televisão a gente vai caprichar na campanha. A exigência do mercado por criatividade aumentou, assim como a demanda de investimentos no setor. O problema é que a disparidade do poder de dinheiro, do poder financeiro em determinadas campanhas, elas acabam transformando o pleito, a eleição, a disputa eleitoral, em alguma coisa muito desigual, na verdade. Isso tem a ver com o montante captado, isso tem a ver com o processo de alianças políticas e de formação de frentes partidárias, né? E que estamos perdendo uma grande possibilidade com as eleições de discutir política. O que é política pública, o que não pode ser política pública, quais são os espaços de cada um dentro da sociedade. Estão
Esta noite, em Brasília, o secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Carlos Henrique Braga, em Belo Horizonte, nos estúdios da Rede Minas, Marcos Coimbra, presidente do Instituto de Pesquisas Vox Populi, e em São Paulo, o professor e filósofo Roberto Romano. Vamos começar com o Dr. Carlos Henrique Braga, que digamos, está com a mão na massa, além de professor, magistrado, um estudioso do processo eleitoral brasileiro. Eu queria perguntar ao Dr. Carlos Henrique Braga se é possível revisar um pouco ou acabar com certas distorções que, se não forem corrigidas, corremos o risco de repente, o processo ficar viciado. Como é que o senhor vê a questão? Boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de registrar a satisfação de estar aqui participando dessa mesa tão seleta, dando informações do Tribunal Superior Eleitoral. Efetivamente, nós temos uma conquista enorme no que se refere à divulgação dos candidatos através da imprensa, através dos meios de comunicação. Se nós analisarmos historicamente a evolução das propagandas eleitorais, nós vamos verificar que, talvez não com a velocidade que desejamos, ou que desejamos, nós temos delimitada essa influência apenas da mídia, apenas da propaganda na decisão do eleitor. Então, nós tínhamos antes outdoors, hoje nós não temos. Nós tínhamos no início showmícios, hoje não temos. Então, a Justiça Eleitoral e também o Poder Legislativo ambos estão verificando a necessidade de aprimorar o sistema eleitoral no que se refere à propaganda. Eu acho que, com o passar do tempo, nós teremos minimizados esses efeitos da propaganda, principalmente na televisão, no resultado das eleições. Marcos Coimbra, em Belo Horizonte, é um velho conhecido. Eu sou obrigado a fazer um parêntese histórico. Ele esteve presente à primeira emissão do Observatório da Imprensa, em 1998. Grande prazer em tê-lo de volta, embora durante esses anos todos, com frequência, sobretudo no período eleitoral, ele está sempre aqui nos orientando. Marcos Coimbra, qual é a sua experiência? Primeiro de doutor em Ciências Políticas pela Universidade de Manchester, depois com essa sua experiência de pesquisas a cada 2 anos, né? Pelo menos a cada 2 anos. Como é que você vê essa situação? Nós estamos conseguindo efetivamente democratizar a propaganda eleitoral ou ainda ela está viciada e corre riscos? Bom, em primeiro lugar, muito prazer em voltar aqui, Diniz. É uma grande satisfação estar outra vez conversando com vocês. Na minha opinião, e acho que as pesquisas recentes estão mostrando isso talvez nas últimas 3 eleições, cada vez com mais clareza, esse formato que temos hoje de propaganda eleitoral gratuita, com os programas eleitorais e as inserções, seja na televisão, seja no rádio, está se mostrando superado. O eleitor desenvolveu uma reação natural aos programas, que, como o nome indica, é uma coisa que tem hora marcada para começar e para terminar. E, portanto, só vai ver esses programas quem realmente tem interesse por eles. As inserções enchem a grade das emissoras de rádio e televisão durante o dia inteiro e é claro que tem mais audiência, tem um nível de impacto muito maior. De qualquer maneira, esse formato se mostrou já superado. O excesso de produção, a construção muito fantasiosa de candidaturas provoca no eleitor uma reação natural de desconfiança e acaba sendo um investimento cujo retorno efetivo é cada vez mais questionável. Eu acho que as campanhas gastam cada vez mais para atingir cada vez menos pessoas e convencê-las efetivamente. Professor filósofo Roberto Romano, eu queria que o senhor nos ajudasse a pensar essa situação. Quer dizer, ao mesmo tempo que nós temos uma legislação que se preocupou em socializar o acesso
a propaganda política, né? Mas esse processo ficou tão, digamos, tão enrustido, tão amarrado, né? que acabou se desvirtuando e a gente, aparentemente, a maioria aqui do programa está vendo com preocupação o futuro. Como é que o senhor vê isso? Vejo com preocupação também. Eu acho que nós estamos num momento de produção sofística de uma propaganda de massa extremamente eficaz e que mobiliza instantaneamente, como, aliás, o dramaturgo que é propagandista falou, né? Mobiliza as emoções, mobiliza os sonhos, mobiliza as esperanças e oferece apenas e tão somente ilusões, não é? Nós não temos nenhuma discussão aprofundada do sistema econômico, do sistema social, do sistema político, da ciência, da tecnologia, da cultura nesses programas. Nós temos uma tarefa perene de convencimento, não é? Eu sempre me lembro, há um clássico, você conhece perfeitamente, Dines, e os colegas também, há um clássico que é o Sérgio Ciaccottini, né, que tem o título O Estupro das Massas pela Propaganda Política. É de 1939 e, no entanto, tirados alguns aspectos, nós estamos vivendo essa realidade. A realidade de que de 10 pessoas, não é, no máximo 3 pessoas conseguem escapar do encanto da propaganda política. Quem se lembra do fura-fila em São Paulo, que elegeu Celso Pitta, não é? Quem se lembra desses filmetes absolutamente magníficos que vendem, não é, felicidade, isso preocupa muito, né? Nós temos que perceber que essa propaganda, eu acho que mais do que você disse, Dines, ela tende perigosamente a transformar um processo que é democrático num processo autoritário. Nós vamos a um breve intervalo, mas voltamos já. O Observatório da Imprensa está de volta. Nosso debate de hoje é sobre a indústria do voto, que movimenta milhões de reais a cada 2 anos em nosso país e que tem feito muita gente repensar a participação em eleições. É o caso do atual ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso. A postura de não ser candidato, ela vem de uma avaliação estritamente de foro íntimo, a partir das nossas regras eleitorais, que não me estimulam em absolutamente nada em participar de uma candidatura. Eu já na candidatura anterior dizia, Diniz, que se não tivesse uma reforma política, se nós continuássemos a ter campanhas que exigiam tanto aporte financeiro, se nós tivéssemos ainda essas mesmas regras que nós colocamos, que, a meu ver, trazem um profundo desconforto a todos aqueles que querem atuar numa eleição, que querem ser parlamentares, mas sabem que é muito difícil conviver com uma realidade em que o financiamento eleitoral propicia tantas situações complicadas do ponto de vista ético. Eu digo a você com toda a franqueza, o estímulo que eu tenho, que eu tive de participar das eleições, ele acabou implicando numa vontade e que me leva a dizer o seguinte: se você não tem vontade de fazer uma coisa, você não fará ela bem feita. Professor Carlos Henrique Braga, esse depoimento é impressionante. Ele foi feito num programa há 2 anos atrás, um programa que nós discutimos a ficha limpa, e estava presente o então deputado Carlos Eduardo Cardoso, que hoje é ministro da Justiça, né? E eu perguntei a ele, estávamos falando sobre ficha limpa, o processo eleitoral, e eu perguntei se era verdade que se ele
que ele ia desistir de se candidatar em face dessas dificuldades de reunir essa soma fabulosa de dinheiro. E ele fez essa confissão que tomamos a liberdade de reproduzir, porque é dramático. Primeiro, de uma honestidade extraordinária, de grandeza cívica, e, sobretudo, toca no problema. Quer dizer, ele abriu mão de uma carreira legislativa porque ele vê o sistema deformado. Como é que o senhor examina isso? Quer dizer, será possível a gente reverter isso, mas com certa dramaticidade? Claro, eu vejo com bastante possibilidade, até porque esse depoimento pode despertar a necessidade de discutir essas questões num foro mais amplo, no Poder Legislativo, junto à sociedade. A sociedade se mobilizou e fez com que nós tivéssemos a lei da ficha limpa, que representa um grande avanço para o processo eleitoral. Além disso, ano a ano, nós temos tido, volto a insistir, avanços no que se refere ao controle dos gastos de campanha, ao controle dos gastos dos partidos políticos e também, dentro do enfoque do programa, também o controle dos programas eleitorais e principalmente naquilo que diz respeito aos programas via televisão. Mas é importante nós frisarmos também que esses espaços precisam ser ocupados por cidadãos bons, como é o caso do ministro Cardoso, porque esses espaços serão ocupados de qualquer forma. E torcemos, como bons cidadãos, que eles sejam ocupados por cidadãos bons. O certo é que nós não podemos perder a oportunidade de discutir, quer no âmbito do poder legislativo, quer também na sociedade e também no Tribunal Superior Eleitoral, através da edição de resoluções, mecanismos que tornem esse controle mais transparente, mais limpo, à altura da expectativa do cidadão. Principalmente no Brasil. Nessas eleições de 2012, nós tivemos 500 mil de candidatos, o que representa um número expressivo de pessoas que querem ocupar esses cargos. Então, nós temos a necessidade de discutir isso, ampliar os foros de discussão, exatamente para encontrarmos algo que atenda às nossas expectativas como bons cidadãos. Marcos Coimbra, com a sua experiência de lidar com a opinião pública, você vê alguma possibilidade de nós levarmos esse tipo de preocupação, sobretudo um depoimento com essa dramaticidade, com essa honestidade, com essa lisura espiritual, eu diria, não é? Do ministro da Justiça? É possível a gente mobilizar uma parcela da população para se criar uma bola de neve, para ver se alguma coisa, pelo menos, possa pisar no freio, né? Bom, o que o ministro falou diz respeito às eleições proporcionais, que não são exatamente o objeto dessa discussão sobre a influência dos meios de comunicação de massa. A televisão e o rádio acabam sendo quase que são essenciais nas decisões das eleições majoritárias, prefeito, governador e presidente, e muito secundariamente para o Senado. Mas nas eleições proporcionais, elas têm uma importância muito secundária. Isso tem a ver com a distribuição de tempo que dá acesso à televisão e ao rádio minúsculo a cada candidato individualmente. Então, o que o ministro se refere não é ao custo de produção de conteúdos de televisão e rádio. É ao contrário, é o custo direto de campanha, e isso tem a ver com a nossa legislação eleitoral, que precisa ser urgentemente repensada, seja na questão partidária, porque enquanto nós tivermos centenas de candidatos aos cargos proporcionais, a complicação da escolha para o eleitor se agrava a cada eleição. E esse investimento maciço em custos de campanha é uma tentativa de algumas pessoas que têm dinheiro de conseguir furar essa enorme dificuldade de contactar o eleitor, seja através de contato de cabo eleitoral, de influência direta de campo. Isso é outra coisa diferente desse tema dos meios de comunicação de massa. Professor Romano, aqui tem um novelo, quer dizer, uma série de problemas que um puxa o outro, quer dizer,
essa pletora de candidatos, porque temos uma pletora de partidos. Aí não podemos fazer uma revisão, uma reforma política, porque, evidentemente, os pequenos partidos querem sobreviver e se sentem ameaçados. E aí, os pequenos partidos, que têm participação em coligações maiores, batem o pé. Em suma, parece que não tem fim. Como é que a gente pode puxar o fio do novelo para desenrolar e começar tudo de novo? Olha, Dines, eu não sei como é que se deve puxar esse fio e acabar com esse embrulho de Ariana aí, né? Mas me parece que alguns pontos poderiam ser levados em conta. Em primeiro lugar, quando fala os partidos, né? Os partidos têm dono. Esses donos, muitas vezes, estão na direção há mais de 30, 40 anos. Eles controlam os cofres, eles controlam a destinação do fundo partidário, eles controlam as alianças, eles controlam o tempo de televisão, e, inclusive, eles permitem que candidatos cheguem até a televisão ou não. Depende da sua determinação. Então, me parece que, se nós queremos puxar um fiozinho, é democratizar os partidos políticos brasileiros, né? Em primeiríssimo lugar, definindo um tempo máximo de mandato para esses dirigentes partidários. Mais de 4 anos me parece um exagero, porque permite que as pessoas tenham o controle de toda a máquina. O segundo ponto, os nossos partidos não têm eleições primárias. Eles não consultam os eleitores do próprio partido. E isso me parece que daria, se nós tivéssemos esse mecanismo, um pouco mais de voz àqueles militantes que não são candidatos, mas que são o suporte dos candidatos, o suporte dos partidos. Você note, cada vez mais se diz que as eleições estão profissionalizadas. Isto é, elas perdem cada vez mais a força da militância e passam a ser dirigidas por forças técnicas. Eu acho que esse é um pequeno fio, bastante, no meu entender, bastante saliente, mas que poderia ser modificado. Senhor Carlos Henrique Braga, será possível ao TSE, terminada essa temporada eleitoral, iniciar imediatamente um debate, audiências públicas, chamar acadêmicos, chamar especialistas e começar a trazer esse debate para a pauta e a imprensa, evidentemente, ela vai pegar o mote e pode desenvolver. Agora, se não houver alguma iniciativa, nós, a cada 2 anos, temos eleições, um pouquinho de debates e tal, e a coisa cai num ramerrão que é fatal. Constitucionalmente, não cabe ao Tribunal Superior Eleitoral deflagrar esse tipo de discussão. Entretanto, é perfeitamente possível, através da Escola Judicial Eleitoral, que funciona e hoje está sob a direção da ministra Rosa Weber, tratar de assuntos desse tema. Assuntos dessa envergadura, promovendo seminários, promovendo encontros, como normalmente são feitos. Agora, na verdade, nós precisamos ter em mente a necessidade de trazer o eleitor, trazer o cidadão como personagem dessa discussão. Eu acho que, com o avançar dos tempos, nós estamos tendo um eleitor muito mais seletivo, muito mais atento a essa maquiagem, a essa trucagem das campanhas. Na verdade, o eleitor busca agora a essência do candidato, tem buscado os programas, tem acessado com mais constância os dados disponibilizados pelo Tribunal Superior Eleitoral, tendo dessa forma um conhecimento mais amplo de quanto se tem gasto nas eleições, qual é o perfil do seu candidato, enfim, buscando informações que tornem mais segura, mais consistente a sua opção por este ou aquele eleitor. Então, o TSE não vai fugir da sua obrigação de discutir, volto a insistir, no âmbito da Escola Judicial Eleitoral, temas como esse. Mas existem outros foros mais adequados, mais apropriados para puxar essas discussões.
Temos aqui uma pergunta da telespectadora Sônia Barreto, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ela pergunta, eu vou dirigir a pergunta para o Marcos Coimbra, acha que essas campanhas eleitorais hollywoodianas estão vendendo o que o público quer? Um candidato super-herói ao invés de propostas reais? Como é que você vê isso, Marcos Coimbra, com a sua experiência de auscultador da opinião pública? Olha, Diniz, eu acho que o eleitor está cada vez mais olhando com desconfiança para propostas e posturas mirabolantes na televisão. Eu acho que nos últimos anos as pessoas foram aprendendo que nem tudo que reluz é ouro. E na televisão essa é uma grande verdade. Nem sempre os candidatos que adotam esse tipo de atitude na televisão, cujos profissionais o apresentam de maneira exagerada, com um brilho excessivo, nem sempre dão certo. Ao contrário, nós estamos vendo nas últimas eleições que o efeito direto desse tipo de comunicação eleitoral está diminuindo. E em lugar dela, está subindo a importância de mídias como a internet, que permitem uma troca mais horizontal de informação entre os eleitores, está aumentando em muito o consumo de mídias, de jornalismo durante o período eleitoral. Tudo isso sugere que nós estamos atravessando um momento em que essa velha linguagem da ilusão publicitária provavelmente está nos seus dias finais. É claro que vai continuar a ter muita importância, mas ela deixará de ser uma coisa tão importante quanto é hoje. Professor Romano, o senhor acha que essa alegria de dizer, não, estamos no fim da era ideológica, isso tem também um efeito perverso de tirar, digamos, o debate ideológico, que é salutar, né? As pessoas vivem fazendo opções ideológicas o dia inteiro, e os partidos se desideologizaram também, porque estão praticamente muito parecidos, inclusive os nomes, né? Temos o Partido da Social Democracia, que não é social-democrata, temos o Partido Socialista, o Partido da... Em suma, temos partido com nomes, sem programa, sem ideologia, sem conteúdo, e está todo mundo feliz com isso. Quer dizer, talvez devêssemos voltar talvez o início do século XX, quando os partidos tinham ideias, tinham propostas e havia um confronto ideológico, né? Como é que o senhor vê isso? Olha, o que eu vejo Diniz, terminada a União Soviética, nós tivemos uma espécie de pregação ideológica que dizia que a história tinha acabado, Fukuyama e etc., e que agora nós estaríamos no presente, nós não precisaríamos mais dessas utopias, dessas projeções programáticas, né? Mas nós estamos enxergando, no mundo inteiro, uma crise inédita do poder de Estado. O Estado não está conseguindo administrar a economia, não está conseguindo administrar a guerra, não está conseguindo administrar a democracia, e nós estamos, então, nessa situação de uma espécie de falta de possibilidade de existência do poder político com legitimidade e profundidade, né? Ora, quando você tem isso, você tem, ao mesmo tempo, a transformação da eleição, e agora estou citando Norberto Bobbio, né, num grande mercado. E aí nós não temos mais farsas a desempenhar. O grande mercado, isto é, como diz bem o Norberto Bobbio, não é? Quem investe no mercado quer retorno. E se não tiver o retorno, evidentemente, haverá prejuízo, não é? Então, esse prejuízo é pago por quem? Não é? Essa é uma questão que me parece fundamental. Se nós não queremos discutir programas, se nós não queremos discutir ideologias, nós vamos discutir o quê? Nós não vamos discutir nada. Nós vamos caminhar por abatedouro e para essa crise sem possibilidade sequer de dar a nossa opinião, a nossa voz. Então, eu acho que esse é um ponto que nós devemos pensar 3 vezes
antes de falarmos de que programa é uma coisa inessencial, que o importante é ganhar a eleição para desfrutar do poder. Eu acho que esse é um ponto que é furado, um elemento furado, que nós entramos, né, e que efetivamente não vai responder a essa crise, que não é nossa, é uma crise mundial. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Voltamos com o último bloco do Observatório da Imprensa, que hoje debate a campanha eleitoral nos meios de comunicação. E tem uma pergunta de um telespectador que eu queria encaminhar ao professor Carlos Henrique Braga, ele pergunta, Caio Pegado, aqui do Rio de Janeiro, claro que é uma pergunta utópica, mas nós estamos aqui discutindo utopias, porque, como está, não é possível ficar. Ele pergunta, é possível equilibrar melhor o tempo dos candidatos na TV? Evidentemente que temos aí o problema da proporcionalidade, mas eu acho que é uma pergunta que faz sentido. Claro, é uma pergunta extremamente pertinente, agradeço ao Caio. Na verdade, a distribuição do tempo na televisão, ela tende a uma exigência da lei. Nós temos verificado um número de candidatos na Câmara dos Deputados e, em virtude deste maior número de deputados na Câmara dos Deputados em Brasília, nós conseguimos conferir um tempo maior, afeta-se um tempo maior para as campanhas eleitorais. Então, qualquer alteração demandaria uma alteração legislativa. Era preciso que o Congresso aprovasse uma nova lei disciplinando de forma diferente. Lembrando que no segundo turno, nas eleições majoritárias, esse tempo se iguala, esse tempo se nivela. Mas até lá, para os tempos reservados aos partidos políticos atendem a essa representatividade na Câmara. Para alterar isso, era preciso, portanto, alterar a lei. Marcos Coimbra, eu só queria retomar essa pontuação tão sensível, tão interessante do professor Romano sobre a questão da evaporação da ideologia, não é? Que hoje temos discussões sobre políticas públicas, mas atrás da política pública tem que ter um projeto político, ideológico, e está todo mundo fugindo disso, tem medo, criou-se uma obsessão de que ideologia dá erisipela e ninguém quer discutir política. Como é que você vê isso? Eu acho que essa é uma das deformações da cultura de comunicação político-eleitoral que tivemos em um certo momento, especialmente depois da redemocratização, quando a televisão adquiriu uma importância muito grande e nós começamos a desenvolver uma cultura própria relativa a isso no país. Uma delas é de que o eleitor não se interessa por temas político-ideológicos. A única coisa que ele quer saber é aonde que aquilo vai doer para ele. Se é uma coisa que vai melhorar as condições materiais de vida dele, se ele vai ter mais acesso a bens públicos, não interessa a discussão política. O que interessa é a discussão prática. Correlata a essa distorção, existe uma outra, que é a ideia de que você não pode criticar na campanha eleitoral. O Duda Mendonça, famoso marqueteiro, cunhou uma frase que ficou famosa, que quem bate, perde. Essa expressão sugere que você não pode fazer uma campanha em que você aponte a diferença que existe entre você e o seu adversário. E isso é claro que limita também o contraste, o contraditório e a possibilidade de oferecer ao eleitor mais do que apenas um cardápio estandartizado de propostas mais ou menos bem vestidas para a televisão. Então, enquanto nós não começamos a reconhecer que o eleitor é perfeitamente capaz
de entender uma discussão mais elaborada e de se motivar por ela, nós vamos ficar sempre oferecendo para ele esse arroz com feijão bem apresentado, que basicamente é a propaganda eleitoral que hoje nós vemos na televisão e no rádio. Professor Carlos Henrique Braga, mas então fica a critério do Tribunal Eleitoral, da Justiça Eleitoral, digamos, avaliar se o debate tem nível e se o candidato está criticando o outro candidato. Quer dizer, isso amarra muito, tira a espontaneidade da discussão política, não? Na verdade, a grande avaliação deve ser feita pelo eleitor. O eleitor é o protagonista dessa eleição. É ele que deve estar apto de discernir entre o bom e o mau candidato. Verificar aquele que apresenta apenas truques, apenas efeitos na propaganda e aquele que realmente tem consistência. Analisar a biografia. Hoje nós temos os meios de divulgação, como a internet, em que você consegue levantar toda uma vida de uma pessoa, principalmente aquele que se propõe a se inscrever como candidato e alçar um cargo público no Brasil. O TSE, na verdade, o Tribunal Superior Eleitoral, como a instância eleitoral de um modo geral, ela coíbe os abusos, ela policia as irregularidades. Estão estabelecidas na lei e na resolução as possibilidades, aquilo que o candidato e os partidos podem fazer e aquilo que não pode fazer. O Tribunal Superior Eleitoral funciona como um árbitro, ele quer apenas que as regras do jogo sejam observadas. E quem elabora essas regras é o Poder Legislativo, né, a Câmara e Senado Federal. Professor Roberto Romano, tem uma pergunta do Paulo de Oliveira, de Frutal, Minas Gerais. É uma pergunta que toca a imprensa e a nossa função é cutucar a imprensa. E o Paulo de Oliveira pergunta por que a imprensa não debate a questão do voto obrigatório. Que hoje nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, o voto não é obrigatório. É uma discussão que até hoje apaixona. Como é que o senhor vê essa questão e como é que nós poderíamos encaminhá-la para a pauta da imprensa? Olha, me parece, Dines, que a imprensa oculta muita coisa e ela não trata de uma maneira clara, direta, né, de problemas que são explosivos. E aí nós poderíamos discorrer longamente sobre todo um esquema de lobbies, contra-lobbies, etc., que se instala dentro da imprensa, né? Inclusive com divisões ideológicas, políticas, até mesmo econômicas dentro de redações, etc. Então, às vezes você pensa que é apenas um cochilo da imprensa e, na verdade, é uma intenção clara de não tratar do assunto, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu acho que nós deveríamos discutir, eu acho que precisamos discutir, é esse filtro dos dirigentes partidários, né? As pessoas que chegam até a eleição, você não pode colocar toda a culpa no eleitor. Esse filtro existe. Veja, nós tivemos nas últimas eleições um candidato fabricado por direções partidárias, por uma direção partidária, conquistou milhões de votos, uma quantidade imensa de votos, elegeu seus colegas e de repente, você tinha pessoas da imprensa culpabilizando o eleitor, né? Então, isso aí é preciso tomar um pouco de cuidado. Se você não democratiza os partidos políticos, você vai ter esse filtro funcionando o tempo todo, né? A solução, professor Carlos Henrique Braga, seria efetivamente fazer a reforma política e mudar o sistema de constituição de partidos e democratizar o partido e talvez permitir acessos às listas, não é? Que é um assunto recorrente, a composição de listas de candidatos. Por onde que o senhor começaria se teoricamente lhe fosse fosse oferecido esse problema? A agenda é extensa. A questão do voto obrigatório é algo que poderia ser melhor discutido em sociedade.
Uma outra questão também, aproveitando o ensejo, é a coincidência das eleições proporcionais e eleições majoritárias. Essa coincidência evita o debate para os cargos proporcionais, como bem acentuou o professor Marcos Coimbra. Então, são vários os aspectos que nós precisamos analisar. A reforma política, propriamente, é algo que poderia alimentar uma agenda e uma ótima discussão, principalmente considerando, como bem ressaltou o professor Romano, a multiplicidade de partidos que nós temos, nem sempre com ideologias díspares, né? Às vezes são vários partidos unidos ou comungando o mesmo ideário. Então, são vários os temas que nós poderíamos debater, mas isso fica afeto ao poder legislativo, à sociedade, para trazer esses temas à discussão. Marcos Coimbra, tem uma pergunta de um telespectador, mas você tem que responder com muita brevidade, porque nós estamos em cima da hora. É o Orestes da Silva, de São José dos Campos, São Paulo. Ele pergunta, a reforma política no Brasil não pode começar pela imprensa? Não, sinceramente, eu acho que se tem uma coisa que nós podemos deixar para reformar depois é a imprensa. Mais urgente é a reforma real da legislação partidária, eleitoral e do modo como a justiça eleitoral pode aumentar a sua eficácia sem perder o seu caráter de supervisão, sem se tornar um poder de legislação. Bem, chegamos ao final do programa. Quero agradecer a presença de Carlos Henrique Braga, secretário-geral do TSE, Marcos Coimbra, do Instituto Vox Populi, e do filósofo professor Roberto Romano. Nosso programa termina aqui, mas continua 24 horas por dia na internet, em nosso site ou nas redes sociais. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa, pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.